Todos nós sabemos da importância do que é a sustentabilidade, não como uma questão de diletantismo, né, de fazer o bem. Tem a questão do fazer o bem, mas tem a importância para a sociedade, para que a gente garanta para os nossos filhos, os nossos netos, uma qualidade de vida tão boa quanto a nossa, certo? Então, hoje nós temos cada vez mais essa responsabilidade da sustentabilidade. Isso passa, por exemplo, pelos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU, que são 17 objetivos, para que a gente trabalhe até 2030. E nisso, a construção civil tem uma relação muito próxima, porque ela é uma consumidora de materiais, ela é uma consumidora de mão de obra, é uma consumidora de água, e ela tem uma relação direta com a sustentabilidade. Então, a gente precisa, cada vez mais, trabalhar esse tema de sustentabilidade na construção civil. Para a gente falar um pouco sobre isso, trazemos aqui hoje o nosso amigo, meu amigo pessoal, doutor professor Adeildo Cabral, professor do Instituto Federal do Ceará. Bom, Adeildo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse projeto, um projetozinho simples de divulgação científica. A gente quer mostrar um pouco aí do que é que as universidades fazem, tá certo? E temos aqui hoje Adeildo Cabral, uma das referências na área de materiais e sustentabilidade. Fale um pouco para nós do que é que você tem trabalhado lá na casa, lá em Maranguape, né, um projeto experimental que você tem de habitação e de interesse social. Por favor, Adeildo, seja bem-vindo e muito obrigado. Primeiro, agradecer ao meu amigo, colega professor Barros Neto e falar do tamanho, né, dessa responsabilidade que é essa conversa com ele. Ele falou que é uma pequena conversa, uma pequena reunião, mas eu venho acompanhando e cada dia que passa nós temos temas bem mais relevantes e que contribuem diretamente para a nossa sociedade aqui do estado do Ceará como do Brasil. Então, são pessoas que vem trazendo forte contribuição. E eu me sinto prestigiado em poder falar do nosso projeto, porque o projeto nós chamamos de Casa Maranguape, que é o projeto, né, do Centro Experimental, né, de Desenvolvimento e Tecnologia para Melhoria de Habitações no Nordeste do Brasil, tinha esse propósito que o professor Barros já colocou, né, de sustentabilidade e de melhorar a condição de habitações para o nordestino de uma forma geral. Então, o projeto, Barros, nasceu em 2003, ele é fruto, eu sempre gosto muito de falar do histórico desse projeto, ele é fruto de um projeto maior que acontecia na América Latina, chamado CITED 10x10. Esse projeto envolvia 10 sistemas construtivos, isso foi em 1999. Meu orientador, na época, professor Francisco Vecchia, era um dos representantes do Brasil no CITED, e eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado utilizando a experiência dele com essas habitações em Cuba, né? Foi lá em 2000. Então, quando eu voltei do meu doutorado em 2005, a ideia era exatamente implantar uma proposta dessa aqui no Nordeste, e aí nasceu o projeto Casa Maranguape. Bom, eu fico muito feliz de falar de Maranguape, né, porque ela não é terra só de chicanismo, é terra da minha mãe também. Certo? Então, eu tenho raízes lá em Maranguape, fico muito satisfeito. Claro, e aí, me detalhe um pouco, eu sei que esse teu projeto ele tem uma abrangência interessante, que ele meio que cumpre o papel de uma universidade, né? Porque ele tem um trabalho de pesquisa, extensão e ensino, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí de como é que tu trabalha a questão da pesquisa nesse teu projeto aí, nessa casa experimental, Casa de Maranguape. A pretensão inicial do projeto, o objetivo básico é a pesquisa. E, no intervalo, né, você usa, assim, os 3 sistemas de sustentação da universidade, você envolve os alunos diretamente, nós somos do Departamento da Construção Civil, e temos 2 cursos que funcionam ativamente lá no projeto, que é Tecnologia e Saneamento, que eu já coordenei, e Engenharia Civil. E também o mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental. Mas isso não se priva ao Instituto Federal. Eu vou dar um exemplo agora de uma das nossas atividades desenvolvidas em 2017 com o grupo do Projeto Rondon da UFC, os alunos de saúde. Então, eles foram lá na comunidade e interagiram principalmente nessa área de saúde. Do ponto de vista de ensino, é você levar os alunos, envolver os alunos e eles aplicarem
o conhecimento deles na área da construção civil. Lá nós temos reforma, nós temos melhoria das casas e principalmente a minha área de atividade, que é conforto ambiental e conforto térmico nessas habitações. São habitações pequenas, são 200 casas, as casas foram construídas num projeto do Banco Mundial e a Prefeitura, são 200 casas, tinha aproximadamente 200 famílias nesse momento, era no Vilares da Serra, e agora nós temos mais de 300 famílias nesse período de pandemia. Invasões, e tudo isso serve de laboratório para os nossos alunos. As pesquisas, Barro Neto, elas acontecem exatamente com o tipo de material que você frisou, que é a nossa área de atuação, né? Novos materiais. Então, o que é que nós fazemos? Todos esses materiais que nós exercitamos na pesquisa no Instituto Federal, nós terminamos levando lá para o projeto e aplicando. Então, eu tenho aqui o exemplo, o último trabalho foi com reciclagem de gesso, e essa reciclagem de gesso, nós tivemos aplicação das placas lá dos quartos, né, da Casa Maranguape, que é um pouco maior do que o projeto, 52 metros quadrados. Então, lá nós já tivemos oficina de adobe, nós colocamos telhas daquele modelo Tetra Pak, já fizemos uma série de experiências. E aí também, nós já fizemos APO, numa especialização em todo o âmbito do conjunto. As ideias são muitas, e a ideia principal era você ter 3 casas, uma convencional e 3 diferenciadas. E aí os professores que iniciaram comigo, a ideia era que cada arquiteto promovesse um sistema construtivo. Era um colega do México e a professora Nájila e um colega da arquitetura, da UFC, que também está envolvido nisso aí. Só para a gente entender um pouco. Então, lá é uma comunidade, né, de casas. Sim. E dentro dessa comunidade você tem essas casas experimentais, é isso? Isso, exatamente. E essa casa, ela ninguém habita na casa, né? Ela serve de apoio para o trabalho de vocês, né? E os alunos vão atender aquela comunidade. Exatamente. Opa, legal. Na casa, Barros, eu complemento, ela também recebe a associação de moradores. Certo. Associação de moradores. Aí nós temos algumas coisas que são próprias da comunidade e das comunidades vulneráveis, né? Nesse período de pandemia, antes da pandemia, nós tivemos uma morte violenta. A presidente da associação, a Fernanda Pinheiro, foi brutalmente assassinada lá na comunidade. E aí houve interferência da polícia, e a polícia utilizou a nossa casa, né, que fica no centro do projeto, como base durante esse período. Saiu agora há pouco, e, além disso aí, uma das coisas que nós estamos atuando no momento é tentar minimizar os impactos da pandemia lá na comunidade. E aí a construção civil, ela entra principalmente nisso, a parte do conforto dessas pessoas que passam mais tempo dentro de casa, né, Barro? E aí a gente tenta melhorar, falando da pintura da casa, né? As casas tinham cores mais escuras, a gente orienta para que pinte as casas com cores mais claras. Falamos das janelas, que elas têm que estar sempre abertas, elas só têm a janela na frente e na parte dos fundos, na parte de trás. Então a gente orienta, porque existe muita umidade também. É, como eu te falei inicialmente, um laboratório para os nossos alunos. Muito legal. Agora, e aí vocês, por exemplo, hoje você tem projeto de iniciação científica, tem alguma dissertação sendo desenvolvida lá? É a última dissertação desenvolvida lá, Barros Neto, é de análise de ciclo de vida. E aí era uso de matéria-prima para usar a poda de árvore, aqui de Fortaleza. Foi uma dissertação de mestrado, a aluna já está aí agora na UFC no doutorado, e a ideia era que a gente pudesse produzir essa biomassa para que as pessoas também utilizem fogão de forma mais racional, porque você sabe que agora, com o preço do gás de cozinha, né, as pessoas começam a retomar. E certeza absoluta é que nessas comunidades vulneráveis, a falta de gás é uma verdade, né, é uma realidade. Pelo que eu entendi, você trabalha, você deu lá, por exemplo, curso de Adobe para eles. E o que é o Adobe? Só para o pessoal entender. Okay. Perante as atividades na comunidade, nós temos ações que são voltadas para o público, né, em geral, de uma forma mais social, e temos outras atividades voltadas diretamente para a técnica, como, por exemplo, a fabricação do tijolo de terra, que é o Adobe. A ideia é que essas casas elas possam ser
trabalhadas, naquela região tem muito argila e que dá para trabalhar com um adobe, que é o tijolo de terra que não tem queima, e que a maioria das regiões do Nordeste, principalmente aqui no lado do Ceará, em Viçosa do Ceará, nós temos ainda muitas construções desse tipo. Os moradores poderiam fazer pequenos consertos e reformas nas suas casas, utilizando o próprio material, sem ter que comprar esse material, que hoje nós sabemos que eles não têm nem o básico para se alimentar. Então, essa é uma atividade ensinando a produzir seu próprio tijolo. E outra coisa, outras atividades que nós desenvolvemos lá, Barros, tem a ver com o social, né? Por exemplo, nós já tivemos atividades voltadas para a saúde das crianças da comunidade. Então, nós já fizemos, com a parceria com a Hospitalaria de Andrade, a Fundação, nós já fizemos consulta para 300 meninos da comunidade, crianças. Já tivemos agora uma doação de álcool em gel da Hanover de 500 litros de álcool gel. E também já distribuímos cestas básicas e muitas dessas atividades. Aí os alunos, quando nós estamos em campo, porque tem um problema agora que eu comentei com você anteriormente, nós estamos com isolamento e nós estamos longe do território. Então, é muito difícil o envolvimento dos alunos, até porque quando eles vão a campo, eles conseguem identificar, eles são da engenharia, são do saneamento, então eles conseguem identificar alguns problemas. E à distância nós não conseguimos fazer isso, por isso que o presencial é tão importante nessa questão. Pesquisa, ensino e extensão. Não, e é muito importante esse tipo de ação com os alunos, falo muito para os meus, que é o mundo real, né? Sim, porque sim. O mundo que a gente, né, Claro. vocês convive, ou que a própria universidade, né, passa, dos problemas, às vezes você vai lá para resolver problemas da comunidade, né? E Claro. dentro de uma visão de sustentabilidade. Vocês têm Sim. projetos de programas de sustentabilidade lá, de ações, de sustentabilidade? O que é que vocês têm feito lá nesse sentido? Sim. A ideia central do projeto é que as casas, elas sejam casas e todo o seu entorno ela obedeça, principalmente o que você falou anteriormente, né? Hoje, utilizando aí os ODS. Então, uma das premissas no início, Barros, nós estamos desde 2003. Então, no início, nós tínhamos uma preocupação muito grande com saneamento. Mas o projeto, ele já tinha uma estação de tratamento, que foi uma das imposições do Banco Mundial. Só que as pessoas não tinham como pagar e a estação foi ficando em segundo plano. O que acontece agora? Então, nós fomos lá, começamos a discutir educação ambiental. Discutimos educação ambiental. Isso aí rendeu recentemente um artigo nosso, publicado numa revista lá do Paraná, falando exatamente da utilização da educação ambiental para atingir os objetivos do milênio, do ponto de vista tanto da habitação como do saneamento. Então, essa sustentabilidade, ela passa exatamente pelas nossas práticas construtivas. Né? A ideia é essa, é que você consiga o melhoramento, principalmente pequenas reformas, utilizando materiais que eles não tenham que buscar material fora, né, de onde eles estão, inclusive reciclando, porque lá nós temos muitos catadores, viu, Barro? Nós temos muitos catadores, então você tem material disponível. Nós já fizemos oficina com PET, entre os produtos era vassoura e também material para proteção no período de chuva. Então, essas atividades de sustentabilidade, elas perdem um pouco no momento por causa da pandemia, porque as pessoas priorizam a saúde, a alimentação, então nós focamos nisso aí. É tanto que eu falei para você que um dos trabalhos que nós temos agregado aí com 16 capítulos é um livro sobre resíduos sólidos, inclusive com reaproveitamento de óleo de cozinha para fazer o sabão. Imagine você a dificuldade dessas pessoas para comprar sabão nesse momento, eles não têm dinheiro. Então, você faz seu próprio sabão. Então, isso já foi feito lá na comunidade e agora a gente está aproveitando para editar esse livro com essas experiências dos meus alunos e vender esse período, né? E todo o dinheiro que vai ser arrecadado vai ser para a gente investir, principalmente na compra de alimentos e de material de higiene para a comunidade Casa Maranguape, que hoje era em torno de 800 pessoas na comunidade e hoje já tem em torno de 1.300 pessoas. Bom, Deildo, acho que fiquei muito satisfeito né, eu já vou até me candidatar para, quando tiver possível, ir lá
né? Perfeito. Passar em Maranguape, né? Tomar uma cerveja gelada lá no Chico City. Claro, claro. E você vai nos acompanhando no nosso projeto e vai dizendo se eles são efetivos ou não, como aconteceu Certo, lá em Portugal, né? com Nós já certeza. tivemos uma parceria lá com Sim, essa sim. nossa outro braço lá. Já levei os colegas de vários países para visitar a comunidade. Já foi matéria de jornal no estado de São Paulo, né? Naquela época das pequenas atividades, porque, na verdade, nós nos envolvemos diretamente e trabalhamos com a comunidade e com a associação. Então, todos os nossos projetos. E a última, os nossos alunos da Engenharia Ambiental da UFC de Crateús visitaram o projeto Casa Maranguape e fizeram atividades lá. Ótimo, perfeito. São essas parcerias aí, esses trabalhos que fazem tanto assim nos dá alegria, né, de participar da universidade, de universidade pública, né, de qualidade, envolver esses alunos nesse mundo real e para eles trabalharem pensando em como solucionar esses problemas, né? Então, acho que nós temos muitos problemas no mundo e a engenharia passa por isso aí. Barros, e eu não poderia deixar de agradecer os meus alunos, né? Na pandemia, eu sofro exatamente porque eu não tenho a colaboração direta deles no laboratório. Então, assim, nesse momento também é uma resposta da ciência, é uma resposta da universidade. Nós nunca tivemos longe das comunidades, nós nunca deixamos de lado o nosso entorno, nós trabalhamos no nosso entorno, nós tentamos solucionar, e você está à frente aí de projetos da cidade, você sabe disso, e não é justo, né, acusar a ciência e a universidade. Pelo contrário, sem Com elas, certeza. eu não sei o que seria dessas comunidades mais vulneráveis. Então, o seu entusiasmo aí é o entusiasmo que eu passo para os demais e para os alunos nas minhas aulas lá de projeto social e da área de engenharia, sim. Adeildo, infelizmente a gente tem que terminar, né? Nós temos aí os prazos que a Eu, internet sim, meu que amigo, esse mundo perfeito. digital nos impõe, mas eu queria agradecer, aprendi bastante, quero lhe parabenizar pela atividade, eu não conhecia essa sua atividade, né, Sim. essa Casa Maranguape, mas fiquei muito impressionado e já me candidato, assim que for possível, a gente fazer uma visita lá, certo? Para conhecer melhor ainda, ok? Muito Coloca, obrigado. para os demais, coloca Projeto Casa Maranguape aí na internet que vai aparecer. O Instagram vai aparecer alguma coisa no Facebook e vocês vão se informar mais sobre o projeto. Eu é Pronto. que agradeço, Barros Neto. Muito obrigado. Beleza. Até Bom, logo. pessoal, estamos aqui hoje agradecendo mais uma vez aqui a participação de todos vocês. Esse é o Conversa Consciência, né, um projeto da Fundação Astef e a SBPC para divulgar o que vem sendo produzido nas nossas universidades. Temos focado aqui nas universidades do estado do Ceará, mas ele é um programa aberto para todo o Brasil. Quem tiver interesse, nos procure, entre no nosso canal, Conversa Consciência, no Instagram, no Facebook, tá? No Twitter, estamos em todas as redes sociais. O importante é que a gente divulgue, lute e trabalhe cada vez mais para uma ciência que defina, que trabalhe e que melhore a vida da sociedade. Muito obrigado a todos, fiquem bem, fiquem em casa com saúde. Um grande abraço.